Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma Pastoral Viva a Esperança. E eu quero ler com você um texto que está em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Na pastoral anterior eu falei um pouco a respeito da primeira metáfora usada por Jesus para descrever a influência dos seus discípulos vivendo nesse mundo. Jesus disse para os seus discípulos e, consequentemente, a nós: vocês são o sal da terra. E quando Jesus diz isso, pelo menos duas funções do sal poderiam vir na mente daquelas pessoas e a nós também. A primeira delas é conservar. Jesus diz: vocês são o sal da terra, ou seja, a presença de vocês nesse mundo, nessa terra, vai evitar que essa terra se decomponha, que ela se apodreça de vez. A presença de vocês, meus discípulos, nessa terra vai conservar essa terra. E uma outra função do sal é o tempero. Jesus está dizendo para os seus discípulos e a nós: vocês devem trazer um gosto agradável a essa terra. As suas vivências, a sua influência no dia a dia, seja dentro de casa com a família, nas repartições públicas, no trabalho, em todos os lugares onde vocês estiverem, a sua presença deve conferir um gosto agradável, deve trazer um novo sabor para as pessoas que estão à sua volta. Vocês são o sal da terra. Então Jesus fala com seus discípulos agora a respeito de uma segunda metáfora. Ele diz para os seus discípulos: vocês são a luz do mundo. É verdade que Jesus vai dizer em João capítulo 8 que ele, Cristo, é a luz do mundo. Mas o John Stott, aquele teólogo que eu citei na pastoral anterior, ele diz que por derivação nós também somos a luz do mundo. Ou seja, nós que somos discípulos de Jesus, nós que caminhamos perto dele, nós que queremos imitar o nosso mestre, nós também recebemos essa possibilidade, nós temos essa possibilidade de iluminarmos esse mundo. Jesus empresta para nós da sua luz para que nós possamos iluminar esse mundo. Vocês são a luz do mundo. E o que significa, ser luz do mundo? O texto nos mostra que o que ilumina esse mundo, o que brilha nesse mundo, essa luz que ilumina o mundo, são as nossas obras. As nossas boas obras iluminam esse mundo. Quer dizer, a nossa influência nesse mundo se dá a partir do nosso estilo de vida. O jeito de viver do cristão, daqueles que estão com Cristo, daqueles que são habitados pelo Espírito Santo, é esse jeito de viver que vai iluminar esse mundo. São as nossas ações e reações diante da vida. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2 que nós somos como estrelas que brilham no céu. Então você imagina um céu escuro e de repente estrelas brilham nesse céu. O que são essas estrelas? São os cristãos, são os discípulos de Jesus Cristo que a partir da sua vida iluminam ou trazem sinais de luz em um mundo que está em densa escuridão, em densas trevas. Existem algumas maneiras de nós brilharmos nesse mundo. Uma delas é compartilhando o Evangelho. Quando nós falamos para as pessoas a respeito da nossa fé, quando nós verbalizamos a verdade contida no Evangelho, nós trazemos luz para esse mundo. A Bíblia Sagrada, ela vai usar a ideia de luz conciliada ao sentido de verdade. Falar a verdade para esse mundo é trazer luz para o mundo. Dizer para as pessoas qual é a condição humana por causa do pecado e dizer também qual é esse plano, essa boa nova maravilhosa de Deus, que diz que esse Deus amou o mundo de tal maneira ao ponto de entregar o seu Filho para que as pessoas tenham vida e vida em abundância. Essa verdade, ela ilumina o mundo. Nós devemos compartilhar do Evangelho com as pessoas à nossa volta. Mas uma outra maneira de iluminar esse mundo é a partir das nossas obras de justiça. O nosso estilo de vida parecido com Jesus pode fazer com que as pessoas elas ouçam o Evangelho e elas possam tocar essa verdade do amor de Deus a partir da nossa vida.
Quer dizer, quando nós vamos ao encontro do oprimido, daquele que está empobrecido, quando nós vamos socorrer os que estão vulneráveis, essas pessoas, elas percebem a materialização da verdade que nós dizemos. Quando nós falamos do amor do amor de Deus para as pessoas, é uma coisa, isso é bom, é maravilhoso que se faça. Mas quando nós materializamos esse amor, elas podem tocar esse amor. Quando nós encarnamos a verdade, isso faz com que a luz com que nós brilhamos seja ainda mais forte diante delas. Ou seja, o nosso testemunho falado deve ser conciliado ao nosso testemunho prático. E assim nós seremos a luz do mundo. Assim nós iremos iluminar esse mundo. E aí Jesus finaliza essa perícope, esse pequeno trecho, dizendo o seguinte no versículo 16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, qual é a razão de nós brilharmos? É a glória do Pai. Todos os nossos dons e talentos, as nossas habilidades, os recursos que nós temos em mãos, eles servem para que a gente possa viver bem nesse mundo, sim, mas eles servem principalmente para que nós possamos abençoar outras pessoas, para que outras pessoas possam ser dignificadas a partir dessa dignidade humana que está presente no Evangelho por causa do amor de Deus. E então essas pessoas vão olhar para as nossas boas obras e vão glorificar ao Pai. O John Stott diz o seguinte: que bom seria se os não cristãos olhassem para nós perguntando qual o motivo dessa luz que emana de nós. É isso. Se eu fosse resumir essa perícope em 3 palavras, eu diria sal, luz e glória. Nós somos o sal da terra, porque nós conservamos essa terra, evitando que ela se apodreça, e trazemos também um novo sabor a essa terra, e nós somos a luz do mundo. Nós falamos do amor de Deus para as pessoas e nós materializamos, nós encarnamos esse amor a partir da nossa vida, através das nossas obras de justiça, de caridade, de compaixão, de amor às pessoas. E tudo isso nós fazemos para a glória de Deus. Sal, luz e glória. E essa palavra glória, eu acho muito interessante. O pastor Paulo Capelletti, pastor e missionário, quando ele esteve aqui na nossa igreja, e ele disse que fazer as nossas boas obras para a glória de Deus é fazer as nossas boas obras para fazer Deus famoso. Quem fica famoso nessa história, quem fica sendo falado nessa história, não sou eu, não é o pastor Ari e não são as pessoas que fazem essas boas obras. A glória é de Deus. Nós somos sal da terra e luz do mundo para a glória de Deus. A minha oração é para que nós possamos cumprir esse chamado de Jesus para nós. Que nós sejamos o sal da terra, que conserva e tempera, que nós sejamos a luz do mundo, compartilhando a verdade do Evangelho e vivendo essa verdade, e tudo isso para a glória de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo nos capacite a viver uma vida assim. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.